A paz do Senhor, Deus abençoe todos vocês grandemente em Cristo Jesus. Mais uma live do hashtag 21. Hoje é o sexto dia do nosso jejum e oração e hoje nós queremos trazer uma reflexão. Amém? E também quero declarar sobre a sua vida que seja um tempo novo de Jesus na sua vida e que você possa ter novas experiências com o Senhor. Então essas lives, dentro desse propósito, ela começou falando bastante sobre intimidade, sobre investir tempo, buscando a presença do Senhor. E isso é fundamental, esse é o primeiro passo para que você possa ter uma vida no centro da vontade de Deus, onde que você possa desfrutar de toda a bondade do Senhor e onde você pode se guardar também, né? Porque nós sabemos que o diabo ele não brinca de ser diabo e sabemos que Deus tem coisas grandes para fazer na nossa vida e através da nossa vida. E nós separamos esse tempo para poder compartilhar uma palavra, poder ter um tempo também de oração e que a palavra do Senhor ela possa converter dentro daquilo que você precisa encaixar dentro da sua vida e que o Espírito Santo ele possa trazer luz sobre a sua vida, trazer discernimento, trazer paz e que você possa colher coisas poderosas no Senhor. Amém? Nós vamos iniciar essa live orando, minha esposa vai estar orando e eu peço que nesse momento você possa fazer essa oração junto conosco. Eu sei que você tem algo para colocar diante do Senhor e vamos orar junto, vamos unir nossa fé nesse tempo e buscar a presença do Senhor, amém? Vamos estar orando? Amém. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, te damos graça, Pai, por este momento, Pai, por este dia, Senhor Jesus. Obrigada, Senhor, por estar conosco até aqui, Senhor Jesus, nos conduzindo da forma da sua vontade, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada por estarmos aqui compartilhando um pouco da tua palavra, Pai, para estar adorando o teu nome, Senhor, conhecendo, Senhor, um pouco mais do seu grande amor por nós, Pai. Pai, que o Senhor toque o coração de cada um que está assistindo essa live agora, Senhor Jesus, ou que vai assistir, Senhor. Que as suas palavras, Pai, entre no fundo, Pai, e que venha transformar cada um de dentro para fora, Pai. Que a transformação, Senhor, seja para louvar e engrandecer o seu nome, Pai, e não os humanos, Pai. Ô, Senhor, que nossos olhos venham abrir, Senhor, para entender as tuas palavras, Pai. Que nossos ouvidos venham abrir, Senhor, para ouvir a tua voz, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Senhor, que nos dê discernimento, Pai, para cada palavra aqui, Pai, dita, Pai, seja compreendida da forma correta, da forma que o Senhor deseja, Pai. Que cada palavra aqui dita, Senhor, seja do Senhor para o Senhor, Pai. Nada nosso, Senhor Jesus, porque somente o Senhor é o Todo-Poderoso, Senhor Jesus. Pai, vai na casa de cada um, Senhor, que está assistindo essa live, Pai. Ô, Senhor, que dê calma, Pai, para aqueles que estão apressados, Senhor. Que o Senhor venha dar paz para aqueles que estão em turbulência, Senhor Jesus. Que possamos aprender, Senhor, a ter fé, crer em Ti, Senhor, e descansar, porque somente o Senhor, Pai, tem todas as respostas, somente o Senhor sabe de todas as coisas, Pai. Que não venhamos ser apressados, Pai, para fazer as coisas com as nossas forças, e sim com a sua vontade, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor abençoe cada um, Pai. Cada um, que abençoe a nossa família, que abençoe a família de cada um. Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, que essas lives, Senhor, venham ser bênção, Pai, na vida de cada um, Pai, que estiver assistindo, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém.
eu estava lendo um pouco a palavra e eu tenho um livro da Bíblia que eu sou muito apaixonado por ele, que é Efésios. É um livro que é cristocêntrico, né? Então é um livro que acho que desde o começo da minha conversão é um livro que sempre me chamou muita atenção, sempre me despertou para algo, né? Ali entre Gálatas, Efésios e Romanos são livros que marcaram a minha vida, como toda a Bíblia, na verdade, né? Mas eu lendo hoje Efésios e eu comecei a lembrar de algo e como isso é importante para o nosso romper diante da presença de Deus, para que coisas na nossa vida seja destravada, né? Às vezes tem áreas da nossa vida que não avança, não rompe, e como é importante nós fazermos um autoanálise nosso mesmo, olhar para trás, olhar quem nós éramos, quem nós somos hoje, sabe, o que mudou, o que não mudou, o que precisa mudar. E você, dentro de você, tem a resposta que você precisa. Quando a palavra de Deus diz que nós somos templo do Espírito Santo, isso é verdade. Isso não é apenas um modo de falar. Realmente nós somos templo do Espírito Santo. Aleluia. Ou seja, a resposta que você precisa para que áreas da sua vida seja destravada, para que haja um avançar da sua vida na presença do Senhor, toda a resposta que você precisa, ela mora dentro de você. Ela mora dentro de você. Então, como eu falei no início, essas lives iniciou falando bastante sobre buscar a presença de Deus, mergulhar diante da presença de Deus, né? Desligar um pouco do mundo ao nosso redor e contemplar a presença de Deus. Aleluia. Porque é por meio da presença que você vai ter a resposta certa, que você vai ter a direção correta. E quando eu mergulho diante da presença de Deus, eu consigo enxergar quem eu realmente sou. E ali o Senhor nos mostra quem nós somos e não onde nós precisamos. Às vezes nós só vemos a falha do outro lado. A falha na pessoa, a falha na situação. E a maioria das vezes nós não olhamos a nossa falha. Às vezes o erro está em nós mesmos, porque o mundo espiritual nada é neutro. Então tudo aquilo que eu semear, tudo aquilo que eu pronunciar com a minha boca, eu vou colher. Ou seja, se eu semear bondade, misericórdia, né, caridade, eu de alguma forma eu vou colher isso. Do mesmo modo, se eu semear ira, maldade, né, se eu sou alguém que tira vantagem em cima das coisas, com certeza eu vou colher isso também em algum tempo da minha vida. Amém? Mas eu quero ler aqui um texto de Efésios capítulo 2, minha esposa vai estar lendo para mim, e eu quero convidar você para uma reflexão, e que a palavra de Deus, que já está escrita há milhares de anos, ela possa penetrar no seu coração e trazer luz em áreas da sua vida, em áreas que você precisa receber uma resposta, precisa ter uma direção. Amém? Que o Senhor possa trazer luz sobre a sua vida nesse momento. Amém? Efésios 2. E vós vivificou, estando vos morto em ofensas e pecado, em que em outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito, que agora operam nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a abundância e a riqueza da sua graça pela sua benignidade para conosco em Jesus Cristo.
porque pela graça sois salvo, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Amém. Glória a Deus. Amém. Então o apóstolo Paulo aqui, ele começa descrevendo quem nós éramos antes de Cristo, né? Qual que era o caminho que nós andávamos. Então, nós andávamos no percurso desse mundo e éramos influenciados por aquilo que colocavam diante de nós. Só que a partir do momento que a luz veio sobre nossas vidas, a partir do momento que Cristo entrou nas nossas vidas, algo tem que mudar. Algo tem que mudar, porque quando nós somos alcançados por Jesus, agora nós somos designados para as boas obras. Ou seja, uma vez que eu tenho revelação de Cristo, do que Ele fez na cruz do Calvário, e que agora eu sou perdoado, eu sou lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, que agora eu sou salvo pela graça, não pela obra. Eu posso ser bom o tanto que for, eu posso ajudar milhares de pessoas. Só que nós não somos salvos pelas obras, como aqui está dizendo, para que ninguém se glorie. Eu sou melhor que todo mundo, porque eu ajudo mais pessoas, né? Então eu sou melhor que esse miserável que pede esmola na rua. Então a palavra de Deus ela é completa, porque todos nós somos iguais diante de Deus. Não tem o menor e o maior. Todos nós somos iguais, desde um grande empresário bem-sucedido que financia missionário por todo o planeta, como aquele que de repente está pedindo uma esmola no farol. Diante de Deus, todos nós somos iguais, porque nós somos salvos pela graça. Então a graça ela é um presente de Deus. Você não pode comprar a graça. Você não pode conquistar a graça com seu charme, com seu dinheiro, com a sua disposição, com a sua intensidade. Nós não podemos conquistar, comprar ou adquirir a graça de Deus. E a salvação é por meio da graça. E quando o Senhor nos alcança, Ele nos alcança para que agora, por meio da graça dele que nos alcançou, outras pessoas possam ser alcançadas por essa graça. E essa graça é baseada na fé do Filho de Deus. Ou seja, ninguém pode ir ao Pai senão por Jesus. E nós vemos que por meio da graça do Pai, Ele enviou o seu próprio Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Então essas são as verdades que direcionam, norteiam a nossa fé. E nós sabemos de tudo isso, mas parece que nós não damos tanta importância, né? Não aplicamos de forma correta na nossa vida, porque ainda queremos andar pelos nossos próprios caminhos, pelos nossos próprios desejos, pelos nossos achômetros, por coisas que nós definimos. Mas Cristo é tudo em todos. Cristo é tudo em nós. E quando eu entendo que Cristo é tudo em mim e eu sou tudo nele, eu já não posso andar pelos meus próprios caminhos. Né? Que nem nós lemos aqui, eu vou até ler novamente aqui, Efésios 2, versículo 2. Em que noutro tempo andaste segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filho da ira, como os outros também. Então, essa era nós antes de conhecermos Jesus, antes de sermos alcançados por essa graça maravilhosa. E a graça ela só pode ser alcançada por fé no Filho de Deus. Mas agora, uma vez que eu fui alcançado, né, eu entreguei minha vida para Jesus, reconheci Ele como meu Senhor e Salvador, confessei-o
uma vez que eu fiz isso, as minhas atitudes não podem ser mais igual era antes. Ela tem que mudar. Então aquilo que eu pensava, eu já não vou pensar mais. Agora eu vou olhar e falar assim, mas calma aí. O que a palavra de Deus diz a respeito disso? E se fosse Jesus no meu lugar? Qual seria a decisão dele? Né? Porque se nós olharmos para tudo que Jesus nos ensinou, aparentemente o padrão do reino dos céus é impossível. Mas nós sabemos que todas as coisas é possível. Porque hoje você tem uma força especial dentro de você, uma pessoa, a pessoa do Espírito Santo. Então nós sabemos que nós, por nós mesmos, é impossível. Mas o Senhor nos capacita por meio do Espírito dele. Só que eu tenho que dar lugar para que o Espírito Santo ele possa operar na minha vida. Porque mesmo eu sendo salvo, mesmo eu tendo revelação de Jesus, se eu não der lugar para o Espírito Santo, eu vou dar lugar para minha carne. E quando eu dou lugar para minha carne, eu dou legalidade. E às vezes eu estou sofrendo fortes ataques espirituais porque eu tenho dado lugar para minha carne. Sabe, que nós possamos andar no Espírito. Não que eu nunca vou pecar, não que você nunca vai pecar. Só que nós temos que andar consciente de quem é Cristo em nós. E nós temos que ter uma identidade formada em Deus. Eu sei quem eu sou em Deus. Eu sei quem eu sou em Deus por meio daquilo que Cristo fez. Ou seja, a circunstância não define quem eu sou diante de Deus. De repente eu posso estar passando por uma situação muito ruim, né? Uma situação financeira difícil, ou uma situação familiar difícil, ou uma situação de doença difícil. Essas situações não definem quem eu sou diante de Deus. Às vezes tem coisas que o Senhor permite acontecer na nossa vida, porque tudo está no controle de Deus. O bem e o mal estão no controle de Deus. Quando Jesus morreu, ele desceu lá no inferno e tomou a chave da morte da mão de Satanás. Jesus tem a chave da vida e da morte na sua mão. Então tudo está no domínio de Deus. Tem coisas que Deus permite na nossa vida é para que a nossa fé venha romper, para que nós venhamos a amadurecer. Por isso que tem coisas que vêm, parece que a gente está no Getsemane, né? Então o Getsemane é uma prensa, né, de azeitona, onde que era tirado o azeite, né, onde que era tirado o óleo da unção. Então às vezes o Senhor nos permite a estar no Getsemane, na onde que a morsa vai apertando. Mas para que isso? Para que nós venhamos romper. Né? Porque às vezes nós declaramos tantas coisas. Senhor, minha vida é tua. Senhor, me usa, Senhor. Me usa como um canal de bênção, Senhor. Eu quero crescer no Senhor. Eu quero ser mais íntimo do Senhor. Só que a nossa atitude no dia a dia é totalmente oposta. Totalmente ao contrário daquilo que eu declaro. Como se eu declarasse porque é o que eu gostaria que fosse. Mas nós temos que colocar em prática. O Senhor nunca vai nos obrigar a servir Ele. O Senhor nunca vai nos obrigar a andar no caminho dEle. É voluntário. Você vai para a cruz voluntariamente. Quando eu vou para a cruz voluntariamente, eu honro ao Senhor. Eu honro, eu glorifico, eu exalto o nome dEle. Não adianta eu querer ir para a cruz murmurando. Eu tenho que ir para a cruz voluntariamente. Por isso que Jesus falou: aquele que quer ser meu discípulo. E o Senhor não nos chamou para nós sermos multidão. E muito menos seguidor ocasional. O Senhor nos chamou para ser discípulo. E Jesus fala: aquele que quer ser meu discípulo deve negar a si mesmo. Tomar a cruz e seguir. Só que às vezes parece que o velho homem ele fica querendo ressuscitar, né? Só que nós temos que matar o velho homem todo dia. Porque a nossa carne, ela não se converte. Sempre vai estar lá, militando contra o nosso espírito. Mas eu tenho que me posicionar em Deus para não satisfazer a vontade da minha carne. Amém? Eu até vou ler algo aqui que está em Gálatas, ver agora, que é os frutos do Espírito. Amém? Gálatas 5,
versículo 22. Marca na sua Bíblia aí, grava no seu celular. É importante você conhecer isso e saber a respeito disso. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas os frutos do Espírito é amor, felicidade, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Então nós vemos que os frutos do Espírito ele tem que repousar sobre a minha vida. Então paz, bondade, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Aí de repente você pode perguntar assim, pastor, mas eu não tenho nada disso na minha vida. E eu sou alguém que eu vou para a igreja, eu creio em Deus. Se você crê em Deus, os frutos do Espírito têm que repousar sobre a sua vida. Só que os frutos do Espírito, ele só vai florescer na sua vida, através da sua vida, se você matar a sua carne. Se você não fizer a vontade da sua carne. Né? Ou seja, a justiça própria, ela atiça a nossa carne. Mas Jesus pega e fala assim, ó, eu sou a sua justiça. Eu sou sua justiça. E que nós devemos orar daquele que nos persegue, nos maltrata. Se alguém brigar andar 1 milha, anda 2. Se alguém te bater de um lado a face, dá a outra. Que devemos perdoar 70 vezes 7. Ou seja, quando eu abro mão da minha vontade própria, então justiça é algo que é justo. E de repente o Senhor fala assim, ó, abre mão de sua justiça própria. Deixa eu ser a sua justiça. Porque quando é algo justo, é difícil, né, irmão? Porque você está dentro da sua razão, vamos colocar assim. E aí você abre mão, você estando dentro da sua razão, às vezes o Senhor vai requerer isso de você. Uma vez eu ouvi uma pequena história, vou contar rapidamente, falando sobre graça, que é o seguinte, é um jovem lá com 16, 17 anos, o pai dele estava ensinando ele a dirigir, né? Ele estava perto já para fazer 18 anos, o pai estava começando a ensinar a dirigir, só que daí teve um dia o pai foi trabalhar e esse menino resolveu pegar o carro e sair com o carro. Só que ele não tinha aprendido ainda, estava começando, o pai estava ensinando algumas coisas e ele acelerou lá, em vez de apertar o freio, bateu no muro do vizinho, quebrou o muro do vizinho. Amém. Então esse vizinho, ele pode ter 3 atitudes, né? Ele ser justo e falar assim, ó, moleque, você quebrou meu muro, eu não quero nem saber. Ele sendo justo com o menino, você quebrou meu muro, não quero nem saber. Agora você fala pro seu pai vender o resto desse carro aí e consertar meu muro, né? Porque estava dentro daquilo da razão dele, com certeza. O menino ia ter que pagar o muro, seria justo isso. Mas de repente vamos supor que esse vizinho, ele fala assim, não, mas eu vou ser misericordioso com você. Eu vou, seguinte, né? Prejuízo ficou grande aí pro seu pai também, para você, eu sei que você tá aprendendo. É o seguinte, seu pai fica com seu prejuízo aí, eu fico com o meu muro, tá bom? Né? Então, vou ser misericordioso com você. Amém? Só que ele pode ter uma terceira atitude, que é ser gracioso. A graça é fora daquilo que eu e você pode fazer. E é isso que Deus fez conosco. Mas de repente esse vizinho com o muro arrebentado, ele pode ser gracioso com esse menino e falar assim, ó, eu vou além, eu vou agir de graça com você. É o seguinte, eu vou levar o carro do seu pai para a oficina que tem aqui na esquina, vou arrumar o carro do seu pai inteiro, vou arrumar também o meu muro e mais, vou ensinar você a dirigir no meu carro. E se você aprender a dirigir, além de pagar sua habilitação, eu vou dar o meu carro para você. Foi isso que Cristo fez na cruz por mim e por você. Isso é graça.
Isso que é graça. E às vezes nós tratamos a relação da graça como algo sem valor, né? Porque toda vez que eu retrocedo, é como se eu declarasse no mundo espiritual que a graça não valeu de nada para minha vida. Eu criei em Jesus, ela me alcançou, mas é tão difícil as coisas. A graça é algo sério. E ela não foi de graça. Você recebe ela de graça, mas ela não foi de graça. Cristo pagou um alto preço por mim e por você. E Cristo fez isso por obediência ao Pai. Ele veio cumprir esse propósito. Então que dentro dessa reflexão, dentro dessa palavra de Efésios capítulo 2, sabe, nós possamos reconhecer quem nós éramos, as coisas que nós fazíamos. E sabe, para nós estava tudo certo, só que de repente teve um dia que Jesus entrou na nossa vida e as coisas mudou. E de repente falou assim, nossa, eu não posso mais fazer isso. Eu não posso mais estragar meu corpo com droga, ou com bebida, ou com qualquer outra coisa. Nossa, eu fazia isso de errado, não posso fazer mais. Só que às vezes nós abrimos até mão disso, né? Porque o mundo também condena essas coisas. Mas não mudamos nossa personalidade, nossas características. As pessoas não conseguem olhar para nós e ver Cristo. Conseguem olhar para nós e ver alguém arrogante, alguém cheio de si, alguém... Sabe, essas coisas também são pecado. Que nós possamos olhar para Cristo e falar assim, Jesus, tu és o meu modelo. Jesus, eu quero ser parecido contigo, me ajuda, porque eu não consigo. Sem o Senhor eu não consigo, me ajuda, Jesus. Eu quero ser um marido melhor, eu quero ser uma esposa melhor, eu quero ser um filho melhor, eu quero ser um empregado melhor, eu quero ser um patrão melhor, eu quero ser um amigo melhor. Sabe, nós podemos romper em tantas áreas da nossa vida. Tem áreas da nossa vida que nós mesmos bloqueamos elas. Porque às vezes nós deveríamos ter atitudes diferentes e continuamos com atitudes que era referente ao que nós vivíamos lá atrás. Que você seja alguém diferente, mas um diferente que as pessoas olhem para você e falem assim, nossa, eu queria ter o que ele tem. Porque se você for alguém diferente para falar assim, Deus me livre de ser que nem esse crente aí. Eu lembro que um pouco antes de eu conhecer Jesus, o Senhor já estava me quebrantando, mas eu lembro que quando acho que eu tinha uns 16, 17 anos, eu tinha duas famílias de crente que moravam perto de nós, não, até mais novo que isso. Só que eu olhava algumas atitudes deles, eles eram aqueles que estavam todo dia na igreja lá, participavam de tudo, né? Só que a atitude deles era terrível. Era pior do que de um ímpio. Era uma gritaria, brigaiada, um passava a perna no outro. Então aí eu cresci com isso na cabeça. Falei, nossa, ser crente daquele jeito, eu tô melhor sozinho. Porque nós somos referenciais. O tempo todo você pode achar que não. O tempo todo as pessoas, presta atenção nisso que eu vou falar que talvez pode ser chave para você. O tempo todo as pessoas elas estão fazendo uma leitura visual de você. Quem você é, aquilo que você fala, aquilo que você expressa, aquilo que você compartilha. O tempo todo as pessoas estão fazendo uma leitura visual de você. E o que elas estão conseguindo enxergar na sua vida? Será que aquilo que você tem expressado com a sua vida expressa o caráter de Cristo, aquilo que Cristo é? Ou de repente expressa a nossa natureza caída mesmo? Sabe que aqui em Efésios 2, no finalzinho, Efésios 2, 8. Porque pela graça sois salvo, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Ou seja, você foi alcançado por Cristo para andar dentro de algo que o Senhor já preparou para você. Dentro das boas obras, o Senhor já preparou. Mas você decide se você quer andar
por esse caminho ou não, ou quer andar pelos próprios caminhos. Sabe, que você possa fazer uma autoanálise de você mesmo. Às vezes nós somos tão rápido em criticar o próximo, o que ele falou, o modo que ele falou, o que ele fez, deixou de fazer. E às vezes nós não nos analisamos. Calma aí. Como que eu tenho que me posicionar diante de Deus? Porque assim, quando eu mergulho diante da presença de Deus, foi como nós começamos as lives nesse hashtag 21, falando sobre o quê? Buscar a presença de Deus, mergulhar, investir tempo diante da presença de Deus. E quando eu vou para a presença de Deus, é impossível eu não conseguir olhar para mim e falar assim, nossa, eu tenho que romper com isso aqui. Porque se você vai para diante da presença de Deus e você sai de lá, não, fulano tem que mudar, tem que se converter, fulano tem que não sei o que, tá errado. Você não teve um contato com a presença, porque a presença de Deus nos mostra quem nós somos. Como o profeta Isaías, quando ele recebeu o chamado dele. Qual foi a primeira coisa que ele falou? Ai de mim, que sou pecador, de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Ai de mim. Então que nós possamos primeiro olhar para dentro de nós e expressarmos quem Cristo é. E as coisas vão fluir. E a obra do Senhor vai sendo concluída na nossa vida e através das nossas vidas. Amém? Que nós venhamos deixar aquilo que representa o velho homem para trás. E realmente andar numa nova vida em Cristo Jesus. Amém? Essa é a palavra que o Senhor despertou para que a gente compartilhasse hoje. Falando bastante sobre quem eu era antes de Jesus, quem eu sou hoje diante de Jesus e quem eu posso ser andando com Jesus. Sabe que Ele está no centro da vontade de Deus. Não olhe ao redor. Talvez o Senhor ele possa estar como Jó. Jó deu testemunho lá no céu. Você pode dar testemunho lá no céu diante de toda a criação, diante de todos os anjos. Mesmo que você esteja passando por uma situação difícil, dê testemunho, sabe? Que os anjos possam te aplaudir. Falar assim, nossa, eu sabia que ele ia dar a resposta certa. Sabe? Porque toda vez que eu dou uma resposta certa diante de uma situação difícil, eu dou um tapa na cara do diabo. Por exemplo, aquele dia que você tem que ir para o culto, tá chovendo, furou o pneu do carro, tá tudo ao contrário, e de repente você olha para um lado, para o outro e fala assim, não, calma aí. Eu vou mesmo assim. Eu vou lá porque eu vou cultuar o Senhor, eu quero engrandecer o nome dele, eu quero agradecer por tudo que ele fez. Sabe, quando você rompe todas as barreiras, e às vezes são coisas que acontecem mesmo, cara, nesse dia foi o dia que você mais glorificou a Deus. Foi o dia que você mais honrou a Deus. Sabe, porque quando tudo tá favorável, você foi só no embalo. E quando as coisas estão ao contrário? Porque geralmente quando as coisas apertam, a primeira coisa que nós fazemos é virar as costas para Deus, como se ele fosse culpado de alguma coisa. Às vezes de situações que nós mesmos causamos e nós viramos as costas para Deus, sendo que é para ele que nós temos que buscar. É diante dele que nós temos que mergulhar. Porque tudo é dele, por ele e para ele. Amém? Deus te abençoe grandemente em Cristo Jesus. Então nós estamos dentro de um período, hashtag 21, que é 21 dias de jejum e adoração com live. E que o Senhor possa abençoar a sua vida grandemente. Amém? Pastor Ricardo Saragossa, Igreja Conectados com Jesus em Missões. Minha linda esposa aqui, Pamela, auxiliadora. Amém? Amanhã temos mais. Deus te abençoe grandemente. Fica com Deus. A paz do Senhor.